No dia 7 de maio de 2011, Wellington Felipe, filho de Rosimeire, pescando com um grupo de pessoas em um rio de Sabará, caiu nesse rio e desapareceu. Rosimeire, conta pra gente como foi esse dia. Foi o pior dia, né, da minha vida, porque eu estava fazendo unha, aí meu filho mais novo chegou correndo falando que ele tinha caído e sumido. Saí, igual maluca, né? Cheguei, mas nada. Aí os vizinhos, alguns vizinhos entraram no rio para tentar achar também, sem sucesso. Então, após cair no rio, ele ficou desaparecido, né? Desaparecido. E aí chamaram o bombeiro, começaram-se as buscas. Olha, os bombeiros não levaram 5 minutos para chegar, mas infelizmente não conseguiram achar ele. A busca por Wellington Felipe durou quantos dias? Durou mais ou menos uns 13 dias. 13 dias. E em qual momento a comunidade decidiu fazer uma manifestação? Bom, decidiram fazer manifestação porque os bombeiros procuraram só no dia. Aí depois disse que não poderiam mais porque o rio era muito sujo. Foi aí que a comunidade se uniu, né, para fazer essa busca. Então é nesse momento que a história das duas mães se cruzam, né? Exatamente. Elas já eram amigas, comadres, né? Isso. Então, diante da suspensão da busca por Wellington Felipe, a comunidade resolveu fazer uma manifestação em uma rodovia próxima à localidade onde eles moravam. Rosimeire, conta pra gente como foi a organização dessa manifestação. Bom, diante da falta de ajuda que nós não tivemos, né? Aí o pessoal resolveu manifestar para estar pedindo ajuda às autoridades para a gente estar procurando por ele. Foi hoje aconteceu, né, aquele acidente que jamais, na minha cabeça, jamais poderia ter acontecido. E falar com você que aquele dia não deveria ter existido, eu não desejaria para o meu pior inimigo. E hoje, depois desse acidente, eu e a Joana foi irmãs, não foi nem amigas mais, né? Nós viramos irmãs, porque nós unimos por causa dele e por causa da Vanessa. Então é nesse ponto em que a história das duas se cruzam nessa tragédia, né? Na manifestação, a comunidade resolveu levar pneus e gasolina para fechar o trânsito na rodovia. Colocaram os pneus e colocaram a gasolina dentro dos pneus e colocaram fogo para assim fechar o trânsito e manifestarem, pedindo a volta da busca por Wellington Felipe. Joana está aqui com a gente hoje. Joana é mãe da Vanessa. A Vanessa também é afilhada de Rosimeire. Vanessa passou no momento da manifestação para prestar seu apoio e solidariedade a Rosimeire e a família. Conta pra gente um pouquinho, Joana, de como foi este dia para você. Esse foi o pior dia da minha vida, viu? O pior dia da minha vida que eu gostaria de estar falando sobre isso, mas foi o pior dia da minha vida. Porque ela passou e parou lá para cumprimentar a Meire, que é madrinha dela, e não colocaram em fogo, tinha pingado gasolina nela, e ela não viu. E eu tive a notícia da minha casa que ela estava pegando fogo lá na ponte. Esse é o pior dia. E desse dia pra cá foi a minha luta com ela no hospital, muito, com os médicos me desanimando, mas com o senhor dos médicos lá em cima me animando. E daí pra frente foi só luta e Deus foi abençoando que hoje a minha filha está aí, com vida, forte, muito feliz. Eu tive esse problema assim com ela, mas a pior dor mesmo não é a minha, porque minha filha está comigo, mas é da Meire.
porque o filho dela não está com ela. E eu gostaria de parar. Então, no dia 13, houve esse acidente com a Vanessa, né? Onde, ao estar próximo da manifestação, houve um respingo de gasolina que pegou o corpo dela e que com isso queimou 70% do corpo dela. Ela ficou em estado grave no pronto-socorro por vários dias. E no dia seguinte ao acidente foi encontrado o corpo de Wellington Felipe já sem vida. Então aí começaram-se duas lutas, Rosimeire com o luto e Joana em estar acompanhando e dando o suporte que sua filha precisava. De onde vocês, mães, conseguiram tirar força, uma continuar apoiando a outra num momento tão difícil e para não desistir e continuar em frente diante desse desafio do luto e o desafio da filha estar em pronto-socorro em estado tão grave? E eu me apeguei nos outros filhos, né? Porque se a gente for olhar a dor do momento, você vai junto, né? Aí eu me apeguei nos outros filhos e também pensando na Vanessa, que é a minha filhada, que eu amo de paixão, que estava ali também precisando de mim, né? Então eu tive que dar o apoio para a mãe dela, para ela, mas graças a Deus hoje ela está bem, né? Graças a Jesus ela ficou aí para acalentar nossos corações, né, Joana? Joana, e você, Joana, quanto foi o período que Vanessa ficou no pronto-socorro? Olha, 1 ano e 4 meses que ela foi internada. E após a cirurgia, muita cirurgia que ela fez, ela ficou usando um aparelho para poder respirar, porque ela não conseguia respirar por conta própria. E daí em diante ela teve que voltar, assim como se tivesse nascido de novo, para dar os primeiros passos, que ela ficou na cadeira há muito tempo, e com a ajuda dos meus vizinhos e principalmente com a sua ajuda. Porque foi que ela deu o primeiro passo, foi com você, quando ela levantou da cadeira, que você pegava ela. E daí em diante, Deus foi abençoando, eu fui pegando força com Deus, né, que eu tenho muita fé em Deus, e cada dia, pegando com Deus, é só melhora, só vitória. E o que eu tenho a dizer é que eu peguei muita força mesmo. Meu pai estava vivo na época, né, idoso, doente. E outra que o meu filho também, nesse problema aí, meu filho também se queimou também, estava internado com ela. Ele no 8º andar e ela no 9º, no coma induzido, né. Então eu peguei força por eles mesmo, por os dois, né, para poder, hoje está todos comigo, bem. E a nossa amizade, ela aumentou mais. Hoje nós somos não só amiga, como para mim, ela é minha irmã. E eu dou muita força para ela, porque, né, eu sofri muito, com 2 filhos internados e a grave mesmo foi a Vanessa. Mas, com certeza, o sofrimento dela é maior do que o meu, porque ela não tem filho dela e eu tenho minha filha. Que hoje a minha filha dá muito carinho para ela e ama ela demais, viu? E o que a gente pode fazer, a gente faz porque a gente se ama muito, né, irmã? E é isso. Então é isso, a Vanessa, ela ficou internada por um período muito longo, né? Passou por várias cirurgias, ficou sem andar por um período, com os movimentos do ombro, dos braços, das pernas bem delimitados. Teve que reaprender a andar, reaprender a comer, reaprender a falar, né? E com isso, uma mãe teve que ressignificar a sua vida, né? Porque a filha já com 18 anos foi como renascer, né, Joana? Ah, renasceu. A minha filha renasceu. Agora, os médicos me tiravam a esperança, né? Porque eles falam que a gasolina tem uma substância que ela aperta os órgãos. E graças a Deus, de tanto pegar com Deus, graças a Deus, minha filha não tem órgão nenhum afetado. Tem sim uma cicatriz que ficou, mas o importante é que ela está com vida e hoje ela é muito feliz, como sempre foi, e agora ela é mais ainda.
muito por eles, o que pode fazer para ajudar. E depois disso eu levei ela no João 23, ela conversou com muitas pessoas que estavam desanimadas, né, que passou pelo meu problema dela, dando força para eles. E lá eles não acreditavam que era ela que estava lá, né, que achava que a menina nasceu o cabelo, que queimou a cabeça também, e hoje o cabelo dela até bem melhor do que antes. Então eu, com certeza, aquele lá de cima me ajudou muito, do primeiro dia até hoje, continua me ajudando e me abençoando. E a minha mana está aqui, mas também está forte, eu sempre pedindo por ela, ajudando ela. Com Deus para conseguir, porque não é fácil, não. não. É difícil. Rosimeire, você tem mais quantos filhos? E mais 4. Tem netos? 4 filhos, 4 netos. 4 filhos, 4 netos. E hoje, quando você olha para esses 4 filhos e 4 netos, o que vem para você em sua mente de inspiração, de motivação? Bom, eu penso que é por eles. Hoje em dia eu vivo por eles e faço por eles, sabe? Podem criticar, falar o que for, mas a minha vida hoje é em torno deles, sabe? Já que eu não pude ter o Wellington comigo, pelo menos esses aí, o que eu puder fazer por eles, eu vou fazer. Com certeza. E hoje, após, são 14 anos, 14 né? anos. 14 anos desse acontecimento, então, para Rosimeire é 14 anos de uma falta e para Joana é 14 anos de lutas, de superações. Hoje a Vanessa, ela vive bem, tem uma qualidade de vida, ela tem uma... dentro do normal, né? Ela tenta seguir sua vida, mas ainda tem alguns desafios pela frente, não é isso, Joana? Tem um desafio pela frente ainda. Mas é lógico que está superando tudo, viu? E se Deus quiser, esses desafios não são igual os passados, não. Eles são mais calmos. E com certeza esse desafio nós vamos vencer também. Isso Se Deus mesmo. quiser. Então, gente, cada mãe tem a sua história, cada mãe tem a sua luta, cada mãe tem a sua superação, né? A gente ouve muito dizer que quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? Mas também, diante de uma perda, nasce uma mãe mais forte ainda que vive pelos outros filhos. Diante de um acidente, nasce uma mãe mais forte ainda que vive para dedicar sua vida ao cuidado e recuperação dos seus outros filhos. Então essas duas mães hoje a gente traz a história delas aqui para vocês como um exemplo de muita luta, de muita superação, mas de um amor incondicional, um amor gigante que supera qualquer coisa em nome dos filhos. A gente gostaria de agradecer muito a vocês por compartilhar a história de vocês aqui com a gente. A gente sabe que não é fácil relembrar momentos tristes, né? Isso é realmente verdade. Não é fácil não, viu? Vai chegando o Dia das Mães, meu mundo acaba. É. O meu mundo começa a desmoronar um pouquinho também, viu? Por ela, né? Sim. Mas mesmo assim eu pego com Deus e sigo em frente e dou uma força para ela também. Verdade, verdade. Então a gente gostaria que dessa véspera, né, de Dia das Mães, há 13 anos atrás, sua véspera de Dia das Mães foi um dia muito triste, mas hoje a gente gostaria de dar um abraço em vocês, em nome de todas as pessoas que estão nos assistindo, e que vocês recebessem nosso carinho e que vocês tivessem um dia muito agradável e muito feliz, viu? Vamos fazer por onde, né? Tem os outros que precisam da gente ainda, Nós vamos ter. né? Vou dar um A abraço. gente tenta. Ai, gente. Ai. Um abraço é a melhor coisa que tem, gente. Nossa, um abraço cura. Agora nós vamos chamar aqui duas pessoas muito especiais para elas, para também demonstrar o carinho também por essas supermães. Então agora nós vamos chamar duas pessoas muito importantes nessa história, né? Primeiro a Vanessa, que é filha da Joana, que é uma personagem dessa história muito importante, que é quem sofreu um acidente, e a Gabriele, que é neta da Rosimeire e que é um dos motivos para a Rosimeire continuar vivendo e lutando. Por favor.
pra mim, ó. Chega pra perto, Joana. Aí, muito pequeno. Nós da TV Muro também gostaríamos de dar uma lembrancinha para essas super mães. Recebam todo o nosso carinho, viu? Obrigada, gente. Deus abençoe você. E agora vamos deixar um feliz Dia das Mães para todo mundo que está em casa? Vamos lá. Feliz Dia das Mães!